toda arte precisa ser consumida para quem trampa no campo artístico. Se vocês querem entrar na área de motion design e não consomem arte, vocês estão entrando no campo artístico sem consumir exatamente aquilo que vocês vão produzir, e isso é um contrassenso. A gente está numa área aqui de que é motion design, que está inserido dentro da animação, dentro do design, dentro do cinema, que são grandes artes, né? Todo mundo assiste filme, óbvio, todo mundo assiste animação ali, pá, mas tem muita coisa em volta disso que passa desapercebido. Por exemplo, o roteiro nada mais é do que uma peça literária, né? Só que com um molde específico. Então, se você está querendo produzir motion design e saber como conta uma boa história, você vai ter que saber storytelling, você vai ter que saber roteiro. Você só vai saber escrever se você já tem algum tipo de know-how em leitura também. Então não tem como você dissociar as artes todas e fingir que elas não existem e atuar no campo do motion. Então a primeira coisa que eu queria só deixar claro aqui é que só a importância, né, entre a referência e a inspiração. Vamos começar com a referência, né? Então, o que diz aí na tela? As referências, né, servem para facilitar o processo criativo. Percebam bem, resolvendo desde questões estéticas e narrativas e podendo ainda servir como base para a dinâmica de uma peça de motion design. Digamos que a gente pega uma referência de motion, vamos facilitar o processo aqui. Você está procurando resolver às vezes questões estéticas, às vezes questões narrativas, né? Porque você está vendo uma peça em movimento e você está vendo a narrativa, o storytelling daquela peça, você pode às vezes usar aquilo como referência e também pode usar para coisa que às vezes eu acho muito importante, que é dinâmica, timing e spacing de animação. Às vezes você olha para um animador, segue um animador, não sei o que, e esse cara vira uma referência para você de como uma dinâmica de animação tem que acontecer. Segunda importância, então, é de inspiração, né? Então, inspirações são mais subjetivas e não dependem exatamente de um processo consciente para acontecer. Podemos nos inspirar em qualquer coisa a qualquer hora, e isso ajuda muito no processo criativo. Então, se por um lado a gente tem a referência, que é uma parada meio objetiva, né, que a gente está buscando a referência com um objetivo muito claro, a inspiração ela pode acontecer de forma indireta, né? Como a gente pode dizer aqui, é quase um processo inconsciente. Ou seja, você pode estar lavando louça e ter um insight. A grande sacada para mim de inspiração é que para você ter inspiração de forma frequente, você precisa de muita referência. Então, uma coisa é meio que interdependente da outra. Para você ter inspiração, você precisa ter muita referência. E aí a gente entra nesse ponto aqui, que é a busca da referência, né, e da inspiração e o fugir do convencional. Para quem não sabe, eu sou muito fã de animação japonesa, é uma das minhas maiores referências, uma das minhas maiores fontes de inspiração vem do Japão, justamente porque são, né, em geral, os melhores animadores do planeta e são as melhores produções do mundo, né? Então, o que eu quero dizer aqui, ó? Olha o que está escrito ali embaixo. Evite usar referências e inspirações de motion design para criar peças de motion design. Vá mais longe, busque em mídias e lugares improváveis. Isso significa que eu, por exemplo, não assisto peças de motion para criar peças de motion. Eu não vou no site da Buck ou desses estúdios grandes e tal, em busca de referências para criar as minhas peças. Isso não desqualifica o trabalho de ninguém, não é isso. É simplesmente porque se você quer de alguma forma se destacar, você precisa então olhar para um outro lado. E esse é um processo, e eu já entrevistei muita gente lá no Learn Monday, de todo o calibre do mundo inteiro, e todos eles têm uma inclinação para esse lado de não olhar para a área que eles atuam como referência para aquilo que eles fazem. Eles buscam inspiração em lugares diferentes da arte que eles produzem. Então, o cara busca inspiração em games, em cinema, em teatro, em literatura, no meu caso, por exemplo, é a animação japonesa e coisa assim. A grande sacada é que você não olha uma referência simplesmente para fazer igual. Se é para fazer igual, então beleza. Então a gente vai lá e assiste peça de motion. Mas a gente não quer fazer igual, a gente quer fazer diferente, né? Então, para mim, se você quer fazer diferente, ou deveria fazer diferente, então a maior sacada que tem é você buscar a sua referência em uma outra fonte, seja qual for, tá? Porque eu tô colocando animação japonesa aqui, mas é só uma das minhas fontes. Eu tenho dezenas e centenas de fontes que
que eu busco para referência. Eu não busco motion para produzir motion. Vou repetir isso aqui até o final, tá? Isso é uma coisa que, inclusive, eu falo muito para os meus alunos, né? Evitem buscar e usar motion design como referência, porque senão vocês param de produzir motion e começam só a copiar motion. E se vocês querem, por um acaso, criar algum tipo de estilo estético diferente do que está aí na praça, vocês precisam então buscar e beber de fontes que são alternativas. Em seguida, a gente tem um outro ponto, que é seguir artistas, canais, estúdios e freelancers que postam trabalhos poucos convencionais. Quanto mais distantes de tendências estéticas e do motion, melhor. Ou seja, eu coloquei aqui 6 artistas que têm um destaque muito grande para mim assim, em questões de animação, character design, principalmente de animação no caso. A gente tem aqui como Key Animator aqui no lado esquerdo o Spencer One, no meio aqui a gente tem o Barry JD, que é um Key Animator também, que é Key Animator do Space Dandy. A gente também tem lá o Yutaka Nakamura, que é um dos animadores e diretores de animação. Como é que é o nome daquele anime novo que a galera curte pra caramba? My Hero Academia. Também tem aí o character design Shigenori Soejima, que é o cara que criou simplesmente o Persona 5. É um dos melhores character designs do planeta, esse cara. O traço dele é genial. E tem a galera aí da IT Industries, né, que fez um comercial de bicicleta outro dia aí que é de cair o queixo. Procura esse tipo de gente. Saca? Procura esse tipo de profissional. E não tenha preconceito com nenhum tipo de animação. Tá? Referência, inspiração são coisas que a gente não pode se dar o luxo de falar, não, eu não gosto de animação japonesa, eu não vou assistir. Se vocês querem trabalhar com animação, vocês não podem ter preconceito com nenhum tipo de animação. Eu consumo todos os tipos de animação. A minha predileção maior para animação japonesa por questões óbvias, né? Porque eles são os melhores do mundo, pelo menos para mim. Então sigam esses caras, procurem esses caras, sigam quem eles seguem, sacou? Segue um cara, esse cara tá seguindo alguém, segue aquele cara que esse cara tá seguindo, você vai entrar numa cadeia e vai começar a ver um monte de gente. A partir disso aqui, a gente vem, obviamente, para a parte do motion, a gente não pode negligenciar. Não tem como ignorar os caras também. Então a gente tem aí, além de outras áreas, né, seguir estudos de motion, animadores e ilustradores são a ótima forma de se manter no meio da indústria. Então aqui, o que é, na verdade, importante não é seguir os caras para a gente ter referência do que eles estão fazendo. É seguir os caras para a gente estar em contato com a indústria. Para vocês terem uma ideia, deve fazer uns 2 anos que eu não entro no site da Golden Wolf. Entrei hoje para pegar essa animação como referência para colocar aqui no vídeo. Faz uns 2 anos. E é um dos estúdios que eu mais sou fã no planeta. Por quê? Porque não é porque eu não estou interessado no trabalho dos caras, é simplesmente porque eu não quero me contaminar com o trabalho dos caras. Cara, essa galera não fica assistindo animação de outros estúdios para criar as peças deles. Eles têm um briefing, né? Eles têm uma direção e tal, e eles vão criar aquilo ali do zero. Por quê? Porque eles têm muita referência, logo eles têm muita inspiração. Vocês têm que seguir os estúdios, vocês têm que seguir os artistas de motion, vocês têm que fazer parte da comunidade. Não é o contrário. Mas se vocês puderem não usar isso como referência e usar isso aqui como referência, não exatamente a animação japonesa, se vocês não quiserem, mas a animação que vocês quiserem, vocês vão mudar muito o patamar de como vocês percebem a animação. E no início de carreira, até entendo, quando você não tem ainda muita experiência e tal, e faz esse processo. Depois, aí já é maléfico, tá? Motion designers devem consumir todos os tipos de mídia, desde animações multidisciplinares, ou seja, todos os tipos e estilos de técnicas que existem, incluindo aí stop motion, coisa assim, passando até por games, literatura e todos os tipos de arte possível. Quanto mais substrato, mais podemos extrair de nós mesmos ao criar. Se você quer disparar processo criativo, você precisa de substrato. É uma coisa que eu sempre falo muito aqui no Layer. O que é substrato? É aquilo que você consome de mídia, por mídia entendam arte também. Então você tem lá a literatura que você lê, as artes que você gosta de olhar, né? Pintura, ilustração, artbook, seja lá o que for, música que você gosta de ouvir. Tudo isso é substrato. Tudo isso você vai assimilando e isso vai fazendo parte de você, sacou? Vai fazendo parte do seu DNA ali, vamos dizer assim, né? E da sua percepção. Isso tudo é a sua inspiração. Então quanto mais você consome boa referência, mais inspiração você é capaz de ter. Lembre-se, se você consumir só motion design, digamos que você é o cara que vai lá pro Vimeo e fica lá o dia inteiro assistindo. Eu falo isso porque eu já fiz, tá? O primeiro sintoma que você vai sentir é engessamento. Você vai ficar engessado. Tudo que você criar vai se parecer demais com aquilo que você assiste. E quando você busca de uma arte diferente, ou de um estilo de animação diferente, estilo estético que eu quero dizer, diferente, a probabilidade de você fazer igual é muito baixa, porque você não vai animar igual esses caras que eu mostrei aqui, porque motion design não é isso. Então você vai usar aquilo como uma referência
para se inspirar para criar coisa nova. E isso que é para mim a grande chave, saca? É a chave, inclusive, que faz com que a galera consiga criar coisas novas rápido às vezes, ou então é aqueles caras que criam aquela peça de motion genial porque às vezes estava lendo ali um trecho de um livro ou ouvindo uma música e tal. Por exemplo, games é uma coisa que é basicamente animação interativa. Na minha opinião, pessoas que trabalham na nossa área têm obrigação de jogar videogame. A gente pode até dizer que, mas eu não gosto e tal. Cara, mas joga profissionalmente. No sentido de jogar para observar, né? Para observar a interface animada, que é UX Motion, para observar as animações in-game, né? Que são os UX dentro do jogo, para observar às vezes o motion comics que rola ali no começo, na abertura, às vezes o motion comics que rola ali no final. Tem tanta coisa, cara, de referência. E a indústria de games é a indústria mais rica, né, em questões artísticas do mundo, né? Então os melhores profissionais de animação, de código, de design, de ilustração. É só você pegar um jogo aí qualquer e babar em cima da direção artística dos caras e das animações. Então mesmo que vocês não curtam às vezes jogar, sempre que possível vejam isso, porque eu também uso o game pra cacete como referência. E às vezes eu nem tenho o jogo, às vezes eu vou lá no YouTube e assisto um vídeo do jogo só pra ver a animação do jogo. E quando eu falo isso pode parecer uma coisa meio distante, né? Você fala, pô, mas peraí, você vai lá ver uma abertura de The Witcher lá, aquele CGzão tudo maluco lá, aquilo ali não é referência pra motion. Talvez a estética não, mas a dinâmica de animação é. E dinâmica de animação, timing, spacing é unificado, não importa se é motion design, stop motion ou animação 3D ou animação japonesa. Time e space é uma coisa só. Se você conseguir assimilar aquilo ali, mesmo que seja um CG monstrão, você consegue então, às vezes, replicar aquilo numa peça sua. Fuja do convencional, vai atrás de coisa nova. A internet está aí, vocês têm acesso à porra toda a hora que vocês quiserem. É facinho de achar essas animações, é facinho de vocês seguir esses caras hoje em dia. A gente tem acesso a um nível de informação que a gente nunca teve. A gente pode ver os caras trabalhando quase em tempo real. Então assim, é inconcebível e inaceitável que pessoas da área de animação não busquem referências de um nível estratosférico realmente para se inspirar. Lembrando novamente que se você usa referências, né, de bom grado, você vai acabar tendo inspiração por feedback. O feedback da sua referência é a inspiração. Então, de novo, eu já falei isso para aluno meu nas mentorias e vou falar para vocês aqui, caso tenha alguma pessoa aqui que não seja aluno meu e não me conhece. Então, não fica limitado só ao mundinho do motion design para produzir motion design. Sai da bolha, sai dessa bolha, vai atrás de outras coisas, porque são essas outras coisas, de novo, vou repetir aqui pela enésima vez, são esses outros caras que vão dar para vocês realmente o substrato que vocês precisam para criar coisa nova, para entender como é que funciona toda a dinâmica de animação, de direção de arte e o escambau. Se vocês querem realmente ter uma pegada diferente no motion, criar algumas coisas estranhas, aprender como que se faz outras coisas, vocês têm que sair do motion design.